noite. Deus bendito. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida. Salmo 23. Eu peço aos irmãos que abrem a sua Bíblia nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus, ela renova a cada manhã. Ela está renovando, porque o Senhor fala de muitas formas e de muitas maneiras, né? Nós não vamos demorar aqui 10 minutinhos e nós já estamos liberando os irmãos. Aleluia. Salmo 23 e o verso 1. É difícil de achar essa palavra, né, irmãos? É, Deus de glória. Bendito e adorado seja o teu nome, Jesus. Eu acho que essa palavra é a mais lida na Bíblia. Diz assim o versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Aleluia. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Querido e bondoso Deus, venha falar conosco nessa noite, por intermédio desta palavra. O Senhor, que é o bom pastor, o único e verdadeiro pastor, que dá vida pelas ovelhas. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha estar falando com cada um, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Senta e bate palma, igreja. Aleluia. Eu quero nessa noite, amados, com os irmãos, procurar entender esta palavra. O Salmo, irmãos, livro de Salmos, às vezes nós vemos as pessoas citando o livro de Salmo e já fala em seguida. O salmista Davi falou assim, mas nem todo o livro de Salmo foi escrito pelo salmista Davi, nem todos eles. Nós vemos o Salmo que foi escrito por Salomão, Salmo que foi escrito por Moisés. Este Salmo foi escrito por Davi. Alguns escritores dizem que é o primeiro Salmo que ele escreve. O livro de Salmo já diz a própria palavra. Salmo é cântico, é louvor, é canção, né? Então ele compôs esta canção, este louvor, este salmo. Eu quero entender com os irmãos. Amados, nós vemos aqui Davi dizendo: ó Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, quando ele está dizendo o Senhor, é o único, não existe, nunca houve um antes dele, nem outro depois. Ele é o único. Aleluia. Para nós entender, Davi, irmãos, segundo a Bíblia, ele era um jovem rejeitado da família. Por que, pastor? Nós podemos em várias situações, mas numa situação, nós vemos que quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um varão dos filhos de Jessé a rei, a Bíblia diz que todos os filhos de Jessé passaram diante do profeta Samuel, e o Senhor não escolhe nenhum. E aí ele pergunta assim: acabaram os seus jovens? E ele diz: não, tem um. Sabe, com aquela cara assim, de que, sabe quando alguém se refere a alguma coisa mais ou menos bonitinho, mais ou menos bonzinho, ou seja, uma coisa que foi assim que eles se referiram para Davi. Tenho, mas está lá no campo, mais moço, ou seja, aquilo que não é nada, aquilo que... E aí o homem de Deus diz assim, ó: não sentamos na mesa sem
Senhor o escolhe. Então nós percebemos que ele era um menino rejeitado. Nós vemos que quando ele chega na presença do rei Saul, e ele dá o teu histórico de vida, que ele matou leão e matou urso. Até aí ninguém sabia que ele tinha matado nada. Mas se a história fosse o contrário, se o leão tivesse matado Davi, ou o urso, também ninguém ia saber de nada, né? Então, amados, eu imagino, e a Bíblia dá esse entender para nós, por que Davi compõe essa canção, esse salmo, dizendo assim: ó Senhor é o meu pastor, e nada me tem faltado. Ou seja, muitas vezes eu rejeitado pela família, a família nunca se preocupou com a minha situação, nunca se preocuparam comigo, nunca me deram atenção, mas Ele nunca me deixou sozinho, nunca me deixou desamparado, Ele sempre esteve do meu lado. Ou seja, isto é uma palavra de uma pessoa que tem, amados irmãos, aleluia, uma confiança naquilo que ele está dizendo. Davi se colocou como ovelha, né? O que mais Davi sabia fazer é pastorear a ovelha. O que mais Davi entendia era a respeito de ovelha e pastor. Por quê? Porque ele cuidava de ovelha. Ele era um homem que protegia a ovelha. Então ele sabia quanto é a fragilidade de uma ovelha e quanto ela necessita dos cuidados de um pastor. Então ele se coloca dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me falta. Olha para vocês entenderem, amados irmãos, é algo tremendo. Ele diz: nada me falta, nada. Ele é o meu pastor, e de tudo que eu tenho precisado, Ele tem suprido nas minhas necessidades. O leão poderia ter me matado, mas Ele não deixou. A ursa poderia ter me matado, mas Ele não deixou. E outras adversidades que vieram na vida de Davi, e a única defesa veio do pastor. Aí ele se coloca assim na posição de ovelha, e na proteção do verdadeiro pastor. Aí ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: ainda que de repente eu não tenho um irmão que se preocupe comigo, eu não tenho um pai que venha se preocupar comigo, eu não tenho ninguém que se preocupe se eu estou comendo, se eu estou bebendo, se eu estou vivo, se eu estou são ou estou doente, mas ainda assim o pastor verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que é aquele que não falha, nunca me deixou passar falta de nada. Sempre tem água na hora que eu preciso, tem alimento na hora que eu preciso. Quando ele está falando de pastos verdes, ele está falando de comida saudável. Ele está falando de um alimento saudável, sabe, irmão? Não é daquele pasto murcho, não é daquela comida requintada, não é daquele resto. Não, ele está falando de um alimento unicamente feito para ele. Ele está dizendo assim: eu estou aqui, mas me deleito nesse pasto verdejante, porque eu imagino nos momentos de aflição de Davi, nos momentos de dificuldade de Davi, ele dobrar o joelho lá no meio daquele mato e ele receber a presença de Deus, dizendo para ele: fica em paz, porque eu estou aqui contigo e vou te proteger. Quando ele está falando de pastos verdejantes, ele está falando assim de uma
comida, de um alimento saudável, de um alimento maravilhoso. Amados irmãos, tem vários tipos de alimento. Tem alimento que as pessoas comem e dá indigestão, tem alimento que as pessoas comem e morrem, tem alimento que as pessoas comem e intoxica. Tem vários tipos de alimento, mas essa pastagem verde que ele está falando é o alimento que dá vida, é o alimento que vem trazendo nutrição, é o alimento que traz tudo que uma ovelha precisa, aleluia, para ter uma vida saudável, aleluia. Como pode um homem que está debaixo da proteção do verdadeiro pastor? Ele diz: ele me faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, eu estou em paz, deitado, porque o alimento está do meu lado, tudo que eu preciso ele já preparou. Eu tenho pastos verdes, tenho água claras, limpa e refrescante na hora que eu preciso. Então, amados, nós podemos entender por que o salmista, aleluia, por que Davi compõe esse salmo. Quantas vezes Davi lá no mato sozinho, quantas vezes os irmãos que eram se considerados general de guerra, soldados de posição, e o pai se preocupa com aqueles que estão lá na mídia, mas aquele que isso não é nada, isso aí, se o leão comer não está nem aí, não faz falta. Vamos nos preocupar com aqueles que são de aparência, com aqueles que são de posição. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, Deus se preocupa com aqueles que temem a Ele, com aqueles que confiam nele. Ele nunca vai deixar perecer. E aí Davi, com essa experiência, escreve esse salmo. O Senhor, ó Senhor, é o único meu pastor, nada me falta, não preciso da intervenção de ninguém, porque Ele está na minha vida. E é isso que eu quero que você entenda. Tem pessoa preocupada, amados irmãos, com tanta coisa de pessoa. Tem pessoa que de repente, porque alguém não lhe deu o Pai do Senhor, o dia acaba. Se você me der o Pai do Senhor, eu vou viver na presença dele. Se tu não me der o Pai do Senhor, eu também vou viver um dia feliz, porque Ele vai viver. Para mesmo Jesus, que se preocupa com glória a Deus, e nós só precisamos da proteção dele. Ele tem tudo para você. Glória a Deus. Irmão, se eu abrir minha boca e dizer uma palavra para elogiar você, você vai ter um dia abençoado debaixo da proteção dele. Se eu não te der essa palavra, ele vai te proporcionar o mesmo dia de vitória, porque ele é o verdadeiro. Não vai faltar nada para aqueles que têm o Senhor como pastor, para aqueles que são ovelha do Senhor. O Senhor Jesus disse isso no livro de João, no capítulo 10, verso 10. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia. O bom pastor tem tanto cuidado com as suas ovelhas que ele arrisca a sua própria vida para dar a vida para a sua ovelha. Deus de glória. E o salmista está dizendo: aleluia. Ele me faz deitar em pasto verdejante. Eu não sei por que tem pessoa reclamando. Você levantou pela manhã, meu irmão, levantou pela manhã, minha irmã, e conseguiu abrir a porta e ver esse dia maravilhoso. Comece a glorificar a Deus, porque Ele já preparou para você, Ele já preparou para nós tudo o que precisamos. Tem gente, amados irmãos, aleluia, que está pisando em favo de mel, porque não sabe o que é amar e está reclamando. O Senhor tem providenciado tudo para nós. Não tem faltado nada para mim, não tem faltado nada para você. Você é uma pessoa sadia, uma pessoa que está deitada sobre pastos verdejantes. É uma pessoa que tem a oportunidade de beber águas claras e limpas. Aleluia. O salmista Davi está dizendo isso. O Senhor não tem deixado faltar nada para mim. É verdade. Ele tem proporcionado tudo. Aleluia. Olha para vocês entenderem, já encerro, meus irmãos.
refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, o salmista Davi está dizendo aqui, amados, que toda a segurança que ele precisava está nas mãos dele, e ele nos dá. Quando nós olhamos aqui, ele se referindo ao vale da sombra da morte, nós vemos vários estudiosos, várias interpretações para este vale. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas quando nós vemos como ele está falando, nós conseguimos entender. Ele está dizendo, ainda que eu andasse. Ele não está dizendo que anda lá pelo vale. Ele está dizendo que ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. O que ele está dizendo? Ainda que eu precise enfrentar as adversidades, os perigos, os laços, as armadilhas, eu vou enfrentar sem medo nenhum, porque ele está comigo. Ele vai estar comigo. Ou seja, irmãos, na Palestina, isso aqui era muito normal. Os criadores de ovelhas, quando vem a seca, os lugares mais altos e plano é os lugares mais atingidos, é onde os pastos secam, as águas secam, e vai ficando pastagem nas baixadas, nos vales, onde é difícil acesso, e onde os predadores esperam a sua presa. Você vai lá naquele mundo animal, para ver a sobrevivência dos animais, e você começa a entender. Os búfalos vai secando o alto e eles vêm descendo, vai acabando a água, vem acabando a pastagem, e eles vão descendo para o vale, vai descendo para a baixada. Mas quando eles chegam na água, no lugar onde eles precisam, lá está cheio de predador, leão, leopardo, tem vários tipos de perigo para eles. Mas para eles tentar se alimentar, tem que arriscar a vida. Às vezes eles chegam até a água, mas alguns 2 ou 3 numa manada do bando deles ficam lá, porque o predador pega. E o salmista está dizendo isso: ainda que eu tiver que ir lá para o vale da sombra da morte, onde a morte está perto, onde a sombra da morte está, eu vou sem medo nenhum, porque ele vai comigo. O teu cajado é a tua vara, ela me protege. Ou seja, a única arma de um pastor para cuidar do rebanho é a vara e o cajado que o pastor usa. Esses dois bordão é o que o pastor usa para afugentar os predadores que pegam as ovelhas. Ele usa isso para defender as ovelhas. E o salmista Davi está dizendo assim, ó: eu confio no cajado do meu pastor, eu confio na vara do meu pastor, porque o inimigo pode se levantar, o predador pode se levantar, mas ele tem nas mãos para me defender na hora que eu preciso. Então, ainda que eu tiver que andar pelo vale, eu vou andar sem medo. Se eu tiver que descer, ou seja, Deus está dizendo para nós nessa noite: meu querido, minha querida irmã, ainda que tu tenha que enfrentar o perigo, se tu é fiel, se tu tem Ele como pastor, vai sem medo, porque Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Se Ele é o teu pastor, não precisa temer. Tem pessoas que às vezes chegam diante de certa situação, diz que Ele é o teu pastor, mas as perninhas começam a tremer quando chega diante de certa situação. Eu quero dizer para você nesta noite: não precisa ter medo, não precisa temer, porque se Ele é o teu pastor, nada vai te acontecer. Se Ele é o nosso pastor, nada vai nos acontecer, porque Ele nos protege. Quantas vezes, como servos de Deus, temos que ir para o vale da sombra da morte? Amados,
Preste bem atenção. Nós vemos as dificuldades que encontramos aqui neste mundo, nesta vida. Muitas vezes temos que enfrentar perigo. Muitas vezes temos que enfrentar o próprio inimigo. Às vezes a sombra da morte chega na sua família, a sombra da morte chega no seu trabalho, a sombra da morte chega em tantas áreas da sua vida. E o salmista está dizendo: ainda que eu precise andar por ela, eu vou andar sem medo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, eu sou consolado, eu sou confiante na proteção do meu pastor. Se o teu pastor é o Senhor Jesus, eu digo para você: ande pelo vale da sombra da morte, se for preciso, sem medo, porque Ele vai te proteger. Deus bendito. Quantas vezes, amados, muitas vezes se acovardamos quando chegamos para ter que ir para o vale da sombra da morte. Às vezes estamos forçados aí, como é o caso de vários animais. Secou o alto, não tem mais água, não tem mais alimento, então tem que descer, ir para o vale, e lá está a sombra da morte, lá está os predadores, lá está o perigo. E muitas vezes isso acontece na sua vida e na minha. Às vezes, amados irmãos, somos precisos enfrentar algumas dificuldades na nossa vida que representam o vale da sombra da morte. Mas quando tu vai para o vale, quando tu está descendo para o vale da sombra, não se esqueça que o teu pastor, o nosso pastor, ele nos defende, ele está conosco. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração nesta noite. Ainda que tu tenha que descer para o vale, ele está dizendo assim: ainda que eu tenha que andar. Ele não está dizendo que está lá, mas ele está dizendo que se precisar caminhar pelo vale, ele vai caminhar sem medo. Oh, irmão, a promessa de Deus na nossa vida é clara. O Senhor Jesus disse que estaria com você, conosco, amados irmãos, todos os dias. Tem pessoas que às vezes enfrentam uma enfermidadezinha no corpo, já quer até desviar do caminho de Deus, já quer até sair, porque parece que, ô irmão, quando tu entra para esse vale, que seja uma enfermidade, entra confiante que Ele está com você e que nada vai te acontecer. Às vezes você entrou pelo vale da sombra da morte, numa enfermidade, numa situação financeira complicada. Creia, Ele é o teu pastor, vai te defender. Ou eu estou no vale da sombra, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Não tema, se tu é fiel a Ele, Ele vai providenciar o que você precisa. Pasto verde vai chegar, águas tranquilas vai chegar na sua vida, porque Ele é o provedor. Aleluia! Glória a Deus. Às vezes, amados, quando precisamos andar pelo vale da sombra, às vezes preferimos desistir do caminho. Se tu precisa andar pelo vale da sombra da morte, ande. Seja fiel ao Senhor, porque quando você entrar no vale, Ele vai entrar com você. Quando você entrar no vale, Ele já entrou na frente. Os predadores nem vão te ver, os predadores nem vão conseguir olhar para você. Por quê? Porque o teu pastor já está na frente. Quando Ele levanta o cajado e a tua vara, irmãos, os predadores caem por terra, a sombra da morte desaparece e a vitória é sua. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: guarde essa palavra no seu coração, guarde ela, seja fiel a Ele e Ele é fiel a você. Tem muita gente que abre a Bíblia no Salmo 23, às vezes na igreja, para ler a palavra lá na casa. O Senhor é meu pastor e nada me falta, mas sai por aí correndo, procurando aqui, procurando ali. Sabe por quê? Porque está desesperado. Se o Senhor é teu pastor, não te falta nada. Não precisa você sair por aí se batendo, não precisa você sair por aí bloqueando, não precisa sair desesperado. Ele é teu pastor e tudo vai chegar na tua vida na hora certa. Amém? Bate palma e louva o nome do Senhor.